início a nossa aula agora envolvendo funções do segundo grau, né? Função do segundo grau ou função quadrática, né? Como chama. Né? Já vimos a nossa função do primeiro grau ou função afim, né? Que o gráfico dela simplesmente é uma reta, vai crescendo ou decrescendo. Já na função do segundo grau, vocês vão perceber que nós temos uma forma diferente, que vocês já devem até saber. Então, na função quadrática, né, há várias situações do nosso dia a dia que ela está presente, né, seja na engenharia, na arquitetura, na física, né, vocês vão ver que ela está presente também na física, na biologia, no esporte, também na indústria e comércio e também nas comunicações. Aí vamos ver aqui alguns exemplos da onde essa função vai estar presente. Na natureza, né? Por exemplo, na natureza, ela vai estar presente no arco-íris, né? Como você pode perceber. Ele tem um formato que indica uma parábola, que é justamente o tipo de gráfico da função do segundo grau. Tá? Aqui nós temos a parábola, que no arco-íris, e também percebe que aqui não é natureza, e sim uma cidade, né? Mas nós temos aqui aqueles esguichos de água que vocês já devem ter visualizado alguma vez na vida, que eles lembram parábolas também. Também nós temos no esporte, por exemplo, a trajetória, né, da bola, quando alguém faz um arremesso de um lateral, ou até mesmo chutando a bola. O famoso dando um banho de cuia ou dando de cobertura. Né, saltos ornamentais, arremessos, né, arremessos em geral, né, sejam de bola de basquete ou objetos. Nas comunicações, vocês podem observar, né, tem uma antena de satélite, e aí você percebe que ela tem um formato bem parecido com aquelas antenas, com as antenas que vocês têm em casa, ou alguém tem, né, que vocês já viram, que chamam de antena parabólica, né, que justamente o nome é por causa disso, pelo formato dela, de ser uma parábola. Por isso é que chamam de antena parabólica. E nós observamos aqui também na arquitetura. Né? Nós temos aqui esse forno solar na França, que realmente ele é um forno solar. Né? Os raios solares batem aqui nesses espelhos, né? E refletem os raios diretamente para essa parte aqui que realmente se transforma em um forno. E outras partes que também lembram parábolas, né? Então, vamos para a definição de função do segundo grau, né? Chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Qualquer função de né, qualquer função f, né, de R em R, dada por uma lei na forma disso, ó. Dada na forma de f de x igual a ax ao quadrado mais ax mais c, com a e b e c sendo números reais, e obrigatoriamente a deve ser diferente de zero. Agora, por que que o a ele deve ser diferente de zero? Vamos só explicar aqui. Imagina o seguinte, eu tenho a função f de x, aí eu vou substituir aqui o a por zero, né? Aí fica sendo zero, x ao quadrado, mais bx
mais C. Aí, pensa o seguinte, quanto é que dá 0 vezes alguma coisa? Dá zero, né? Exatamente, dá 0. Deixa eu trovão comendo aqui, não tem nada não. Deixa eu só mandar mensagem pro pessoal que não estiver conseguindo entrar. Pois bem, aí eu tô só enviando aqui rapidinho a mensagem pro pessoal lá no grupo. Pois bem, ó. Aí vamos perceber o seguinte. Vai dar 0, ou seja, então essa parte aqui, ela some e fica sendo isso apenas, ó. Bx mais C. Esse Bx mais C, ele tem um formato de quê, né? Qual é a função que ele lembra, na verdade? Qual seria outro formato de função? Como é que a gente sabe quando é uma função quadrada? Pronto, Quadrativa. pronto, já vamos explicar isso aqui. Pronto, isso aqui, ele é um modelo de função do primeiro grau, né? Ou de equação do primeiro grau. Por quê? Eu tenho aqui o x, né? Ou seja, tem um x simples. Função do segundo grau, ela é indicada por isso aqui, por esse expoente 2 em cima do x. Então, se eu tiver esse 2 aqui, ele já indica que é uma função quadrada. É uma função do segundo grau. Então, caso não tenha isso, já não seria mais função do segundo grau. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma outro tipo de função. F de x igual 3x elevado a 3 mais 2x ao quadrado mais 2, por exemplo. Ela não seria mais uma função do segundo grau. Por quê? Eu tenho esse expoente 3 aqui. Então, ela seria uma função de terceiro grau. Então, o que vai me indicar é o expoente na variável x. O maior expoente que eu encontrar. E quando tiver dois expoentes, tipo 3 e 2, Fica sendo o maior. É sempre o então é maior. uma função do terceiro grau. É. Nesse caso aí, E quando tiver um expoente? pronto. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui bx mais c. Percebam que aqui pode não parecer, mas sempre tem um expoentezinho, né? Que é o 1. Então aqui o que acontece? Nesse caso aqui, é uma função de primeiro grau. Porque eu tenho um expoentezinho 1 aqui, né? Ele fica escondido, né? Porque não há tanta necessidade dele aparecer. Né? Pode ter certeza, toda função de primeiro grau, eu tenho um expoentezinho 1 bem aqui. Então ele não é do segundo grau, né? Não, nesse caso aí não. Pronto, aí agora vamos aqui para nossa próximo slide, né? Vamos lá, identificação de coeficientes da função quadrática. A gente já havia visto que nós temos o A, o B e o C. Então vamos aprender a identificar esses coeficientes. Coeficiente A, B e C. Então vamos sempre entender o seguinte, né? O coeficiente A, ele vai estar sempre atrelado ao x ao quadrado.
Então, quem estiver próximo do x ao quadrado é o coeficiente A. E o nosso coeficiente B, ele vai estar sempre atrelado ao x, né? Esse vai ser o nosso coeficiente B. O C vai ser, então, aqui o nosso termo solto, né? Que a gente chama de termo independente, né? E o zero não vai ter nenhuma letra, não? Não, o zero aqui é só uma igualdade mesmo, tá? É só dizendo que é igual a zero. Tá? Os coeficientes só serão apenas esses aqui. Mas sempre o igual vai ser zero? Não, nem sempre, né? Aqui poderia ter sido f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Esse igual a zero, isso aqui seria para uma situação mais específica, que é para a gente determinar as raízes. Então, o nosso coeficiente A, ele vai ficar sendo 2. O B, menos 3, né? Vocês percebem que está aqui o 2, né? Próximo ao A. O menos 3, desculpe, próximo ao X, né? E o C é 5, que é o nosso termo independente, né? É um termo que não tem letra nenhuma próxima a ele. Por exemplo, agora nesse segundo, o nosso A vai ser o menos 1. O B vai ficar sendo 4, né? Lembrando, o A é menos 1 porque, ó, lembrando que pode não parecer, mas aqui tem um 1zinho escondido. Até porque se não tivesse nada, nem existiria esse x ao quadrado. Então, A é menos 1, o B ele é 4 e o C é menos 3. Agora, nessa função aqui, ou equação, né? Por que o 3 fica negativo? Nesse caso, o 3 não, esse caso dele ser negativo é só por causa do sinal aqui, né? Menos 3. Então, esse sinal ele vem para cá também. E a gente considera. Porque toda função de segundo grau, ela tem um formatozinho, né? F de x igual, né? Igual a ax quadrado mais bx mais c. Ou seja, todos eles são positivos, né? Bem aqui nesse formato. Então, se eu tiver algum negativo, então quer dizer que esse coeficiente também será negativo. Ok? Só comparando. Aqui o sinal é negativo e aqui é positivo. Então, fazendo uma multiplicaçãozinha de sinais, né? Eu levo em conta que esse C, ele é negativo, ele é menos 3. Agora eu vou deixar aqui como só um pequeno testezinho para vocês, né? Nessa daqui, me respondam quais são os coeficientes dele. Quais seria A, B e C? A é o 4, B o 8 e o C menos 4. Mais alguém concorda com o Jailson? Sim, eu concordo. Alguém que discorde? Ninguém discorda? Bom, pois vamos lá. Mais uma vez, explicando. Nesse caso aqui, o nosso A vai ser o 8. Já vou explicar por que vai ser o 8. Ó. Porque como eu havia explicado, o nosso A na função, ele está sempre atrelado ao x ao quadrado. É sempre. Então, sempre quando A x ao quadrado, tipo um exemplo, o 8 aí, então ele vai ser a função A.
Isso, então ele vai ser o coeficiente A. O 8 é o nosso coeficiente A. Mas não podia ser, tipo, 8 ao cubo, não? Não nesse caso, né? A gente está falando em função do segundo grau. Se eu tivesse alguma coisa ao cubo, eu já estaria indo para funções do terceiro grau já. Então vamos aqui, ó. Sempre quem está atrelado ao x ao quadrado vai ser o nosso A. Quem está sempre atrelado ao nosso x, né? X, o nosso x simples, então vai ser o nosso B. Então, nesse caso aqui, o A é 8, porque ele está atrelado ao x ao quadrado, e o B é 4, porque ele está juntamente com o x. O C vai ser menos 4, porque ele está solto, né? Ele é independente. Ok? Pronto, agora vamos ver se a gente compreendeu, né? Nessa última aqui, quais vão ser aí, por exemplo, qual vai ser o coeficiente A? 6. Menos 6. Pronto, menos 6. E quem vai ser o B? 3. 3. 3. E o coeficiente C? 1. Ou nada, não sei. 0. Pronto, nosso coeficiente B ele vai ser 0, porque ele não está aí, né? Então não tem por que eu colocar um 0, a não ser que seja do outro lado da igualdade. Então o A fica sendo menos 6, o B fica sendo 3 e o C é 0. É o que a gente chamaria de uma função incompleta, porque ela completinha ela teria todos os 3 coeficientes. Já ela aqui nesse caso nós temos um exemplo de uma função incompleta. A gente já sabe mais ou menos o que é uma função quadrática, né? Como definir ela. Já vamos saber os coeficientes e a gente vai verificar agora o gráfico dela, né? Então, o gráfico de uma função quadrática, ele é uma parábola, né? Isso aí é um exemplo de uma parábola, né? Essa curvinha aqui. Então, percebe-se que, diferentemente da função do primeiro grau, que ela é uma reta, a do segundo grau ela é uma parábola. Então, ela desce em um certo ponto e depois ela volta e sobe. Ela tem esse tipo de comportamento. Então, observando aqui, vocês percebem que aqui no eixo X, ela vai interceptar em 2 locais, ou seja, a parábola normalmente ela corta o eixo X em 2 locais. Então, significa que na função de segundo grau, nós vamos ter duas raízes, né? Na primeiro grau, a gente determinava só era uma raiz. Então, na de segundo grau, nós vamos determinar agora duas raízes para ela. Lembram que nas equações de segundo grau que vocês faziam lá, no nono ano, por aí? Lembra que quando ele calculava a equação de segundo grau, viam dois valores? Sim, o de X e Pronto, o de Y. pronto. Nas, viam sempre dois valores, né, que vocês calculavam pelo delta, né, e depois o x1 e x2. Então aqui não vai ser diferente, nós vamos ter x1 e x2, né, que são as duas raízes. Aonde ela corta o eixo y, que está aqui, ó, vai ser o nosso c da função. Né? Lembra que a nossa função lá, nós tínhamos
né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, esse nosso c vai ser justamente aonde a parábola corta o eixo y. Então, quando vocês virem, por exemplo, deixa eu voltar aqui nessas opções, ó. Por exemplo, nessa daqui, ó, onde o c é menos 4, então, se eu for fazer o gráfico dela, a parábola vai cortar o eixo y no menos 4. Ei, João, Pois não. quando a gente vai descobrir o valor do coeficiente, igual daquela vez que você mostrou, e se for uma fração? Bom, o coeficiente fica sendo fracionário também. Aí, exemplificando, né? F de x igual a 2 terços de x ao quadrado mais 3 quartos de x mais 2. O A ficaria sendo o mesmo 2 terços e o B fica sendo 3 quartos. Não tem nenhum problema, fica sendo na forma de fração. Então pode ser fração também, né? Pode. Agora vamos falar aqui da concavidade da parábola. Na concavidade da parábola, nós vamos ter duas situações. Vocês lembram que na função de primeiro grau, a nossa reta tinha duas situações, que era ou ela era crescente, né? Ou ela era decrescente, né? Ou ela era subindo ou descendo. E quem determinava isso era o valor de A na função. Então, A maior que zero, função crescente. A menor que zero, função decrescente. Na função de segundo grau, a gente vai também ter uma coisa parecida. Só que nesse caso é com a concavidade. Quando o A é maior que zero, vamos ter uma concavidade voltada para cima. O que é a concavidade? É isso aqui, ó. A concavidade é isso que nós temos na parábola. Então você observa que ela vai estar voltada para cima, né? Você imagina uma parabólica, né, apontando para cima. Então, o que está voltado para cima na antena parabólica, por exemplo, é a concavidade dela. Então, o A maior que zero, eu vou ter a concavidade dela voltada para cima. A menor que zero, eu vou ter uma concavidade voltada para baixo. Ok? Entendido mais ou menos essa parte? Entendido. Pronto, beleza. Agora vamos à parte de valores da função, né? Ou seja, valores para f de x. Então, dada a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 4, calcule na letra A f de 3. Assim como a gente fazia na função de primeiro grau, aqui não vai ser diferente. A gente vai pegar, substituir. Tudo que for x, substitui por 3, né? No caso do f de 3. Então, substitui aqui, né? Ficaria 3 vezes 3x ao quadrado. 3 vezes, né? Melhor dizendo, 6 vezes 3, né? Ou melhor dizendo, menos 6 vezes 3, né? E por aí vai, ó. Tipo assim. Então, então f de 3 é igual a 3 vezes 3 ao quadrado menos 6 vezes
3 menos 4. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver isso aqui, ó. O expoente, tá? 3 ao quadrado. Pronto. Aí vai ficar, então, né? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3 dá 27. E aqui, menos 6 vezes 3 vai dar menos 18. Então, aqui eu vou ter f de 3 igual a 27 menos 18 menos 4. Então, fazendo uma continha de subtração, então, 27 menos 18, eu estou enganado, dá menos 9, né? Não dá 9, Sim. positivo. E 9 menos 4, 5. Então, f de 3 é igual a 5. Ou seja, para x igual a 3, então eu vou ter um y igual a 5. Né? Quando isso eu vou associar eles lá na função. Então vamos entender o seguinte, que se x for igual a 3, nesse caso aí da função, o f de x ou o y, ele vai ser igual a 5. Isso aqui vai servir na hora de eu colocar os pontos no plano cartesiano ou tiver que esboçar um gráfico. Agora, f de menos 2. Pode correr o risco de ser raiz? Pode. Pode sim. Mas aí para resolver não é tão ruim. E para resolver, se tiver uma raiz aí, uma raiz quadrada, alguma coisa, você pode substituir, agora vai ficar em função da própria raiz. Pode ter também fração. Pode ser fração também. Fração ou número decimal. Então, pode acontecer isso. Ok? Então, f de menos 2. O f de menos 2, então, substituindo tudo aqui, né, por menos 2, eu vou ter o seguinte. Só colocar aqui. Então, eu vou ter o seguinte. F de menos 2 vai ser igual a 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 6 vezes menos 2, menos 4. Então, aqui, resolvendo logo essa parte, ó, menos 2 ao quadrado, dá quanto? 4? 4, isso? Mas é Aí, negativo? não. Todo número negativo elevado a expoente par, ele é positivo. Isso vai ser sempre, viu? Todo número negativo que eu elevar aqui a um expoente par, no caso 2, ele vai ser sempre positivo. Aí, beleza. Então, aqui vai ser 4. Aí, 4 vezes 3. Pronto, aí beleza. 4 vezes 3, né? Vai ser 12. Resolvendo essa outra parte, ó. Menos 6 vezes menos 2, né? 6 vezes 2 dá 12. Menos vezes menos mais. Então, aqui eu vou ter 12 mais 12 menos 4.
Então, fazendo aqui rapidinho, então, 12 mais 12 dá 24. 24 menos 4 dá 20. 20. Então, aqui, f de menos 2 vai ser igual a 20. Então, para x igual a menos 2, eu vou ter um y que é igual a 20. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, deu pra entender. Pronto, beleza. Aí, com isso aí, a gente já finaliza o conteúdo da aula, mas nós temos a atividade, né? Que a atividade vai ser essa daí que eu estou mostrando para vocês. São 3 questões. Aí tem essas 2 primeiras que vocês estão observando aí, que uma é para dizer quais dessas funções aí são funções do segundo grau. A outra é para vocês determinarem os coeficientes da função. E a terceira questão, Você quer marcar? não, nesse caso aí, ó, você vai marcar quais são, né? Você vai copiar e responder. Então, você vai pegar, copia e marca quais são as do segundo grau na primeira. Na 2, você vai copiar e determinar os coeficientes. E na terceira questão, aí você vai resolver, né? Dada a função g de x igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 3, você vai calcular igual a gente estava fazendo. G de menos 1, G de menos 5, G de raiz quadrada de 2, G de 0, G de 2 terços e G de 5. Ou seja, aqui só vai pegar tudo que for x, substituir pelo que está dentro, e aí resolve. Né? Aí vão ser essas 3 questões, né, já para amanhã. Aí amanhã, tá certo, a gente corrige já tudinho. Aí eu vou colocar esse mesmo material aí do slide, vou colocar lá no grupo juntamente com a atividade. É bom que o pessoal já dá uma olhada, dá uma revisada e também já pega a atividade. E para quem tiver dúvida quanto à página do livro, isso aqui está no livro, tá? Depois para vocês conferirem. Que é na página 96, questões 1, 2 e 3. Ok? Então, tudo certo? Bom, se tiver tudo certo, não tiver mais nenhuma dúvida, então só agradecendo aí a atenção e agradecendo a participação de vocês. Ok? Daqui a pouco eu coloco a atividade no grupo. E desejando a todos aí uma boa tarde, né? E até a nossa próxima aula amanhã, viu? Então, tchau e até mais. Até mais.